A gente já estava em Porto Seguro, mas o meu coração dizia que a gente tinha deixado algo para trás. É verdade que, apesar de a nossa ideia ser subir devagar em toda a costa brasileira, é certo que a gente acaba não vendo muitos lugares maravilhosos, mas tem um em especial que eu precisava ir. A expedição de Pedro Álvares Cabral não chegou aqui onde eu estou em 22 de abril de 1500, e se você pensa isso, provavelmente está errado. O Monte Pascoal é até meio longe daqui. É meio difícil ver daqui onde eu tô. E você está perdendo uma parte importante da história sem saber isso. Ele chegou em outro ponto da costa brasileira, um pouco mais ao sul, onde ele ficou por umas 40 horas. Mas não era uma boa ancoragem. E cá pra nós, ia ser muita sorte se ele viesse lá do outro continente, sem conhecer nada daqui de um continente inexplorado e cair numa ancoragem perfeita no primeiro lugar que chegasse. Afinal, ancoragens boas em um continente existem várias, mas são meio raras se você olhar na proporção da costa inteira. E aí, procurando uma ancoragem mais ao norte, porque no dia ventava sueste, aí sim eles chegaram em Porto Seguro. E mais tarde em Santa Cruz Cabrália, onde rezaram a primeira missa do Brasil. Mas então, que lugar é esse? Eu não pude ir de barco, então aluguei um carro e resolvi chegar lá mesmo assim. Era um lugar importante demais para não ir até lá. E de quebra conhecer um pouquinho do interior do sul da Bahia e suas serras muito lindas. Esse aí é o Monte Pescoço. Eu achei o mais bonito deles. Tem um bom nome também. Foram umas 3 ou 4 horas dirigindo, metade em estradas de terra. Hoje em dia é bem raro eu pegar o volante. Eu nem gosto muito, pra falar a verdade. Mas nessas estradas de terra foi bacana. Eu achei elas bem mais tranquilas e com muito mais coisas pra ver. Tem um gostinho assim de, se der algum problema vai ser difícil vir alguém ajudar e tal, mas eu acho que isso aí eu tô bem acostumado, né? Então chegamos no local, que apesar de ser o primeiro contato europeu no Brasil, não tem uma vila, e sim algumas propriedades rurais só e restaurantes. Estamos prestes a entrar num portal para 5 séculos atrás, quando Portugal havia há pouco saído da Idade Média. E aqui havia diversas tribos e etnias diferentes pelo território brasileiro, com milhões de pessoas. Um choque que gerou quem somos hoje. E chegando lá, já descobri de quem foi a culpa. Tá, essa imagem aí não é exatamente a viagem no tempo que eu tinha prometido. Tá um pouco menos aventura do que eu imaginava, eu admito. Mas fora o restaurante que brotou por ali, e que, aliás, é bem legal, serve uma limonada maravilhosa, a paisagem é até bem preservada, com algumas questões, óbvio, que mudaram nos 500 anos. Ela ainda tem, pelo menos, as famosas falésias da Carta de Pero Vaz de Caminha, que na época não tinham coqueiros, provavelmente trechos grandes de Mata Atlântica. Hoje os coqueiros são praticamente símbolos da Bahia e do Nordeste, mas a verdade é que foram introduzidos aqui algumas décadas após o descobrimento. São naturais do Sudeste Asiático. Essa é a Barra do Caí, considerada a primeira praia do Brasil. O local onde a frota de Cabral parou em 22 de abril de 1500. Então eu vou parar um pouco de gravar com drone e ir até lá para conhecer. Essas falésias são uma das características mais marcantes, eu acho, aqui da Costa do Descobrimento. Eu acho isso, né? E a julgar pelo texto dos portugueses quando chegaram aqui também, porque isso é citado, né? E quando você... Pô, não sei, o Monte Pascoal, que é visto de longe, né? E foi a primeira, não é à toa que foi a primeira coisa que eles viram. É uma característica da costa que você vê, porque é bastante plana. E é uma forma de identificar também os lugares aqui. Estou indo agora para o ponto exato onde diversos historiadores concluíram que ou tem a maior chance de ser o ponto onde Pedro Álvares Cabral, né, sua expedição, chegaram e encontraram o Brasil pela primeira vez. É um lugar carregado de simbologia, né, de várias formas, porque é o lugar que começou o Brasil, né, e com tudo que isso carrega de bom e de ruim, eu tenho pra mim que muito mais coisas boas do que ruins, mas ao mesmo tempo também, puxa, passei por algumas aldeias indígenas e fico imaginando como é ser um indígena aqui no lugar onde os portugueses chegaram, né, o que isso representa pra eles, eu não sei,
e dê meu máximo respeito às populações indígenas, né, do Brasil, mas de qualquer lugar. É um momento em que duas populações, durante muitos milhares de anos isoladas, há quem diga 15 mil anos ou até mais, há quem diga, mas não há consenso sobre isso, se encontraram, né? É como se parentes muito, muito antigos e distantes finalmente se encontraram. Já não falam mais a língua, já tem diferenças, né, assim, na aparência, mas somos todos irmãos, primos de muitos distantes, mas somos, de certa forma, irmãos. Tem um restaurante muito bacana ali, mas não é um lugar urbanizado de forma alguma, é um lugar bastante quietinho, bastante isolado. E não é à toa, é o mesmo motivo pelo qual a gente não ancorou aqui, que não é uma ancoragem muito boa, né? Tipo, dá pra ver que tem vários baifios aqui, não é cartografado até hoje. Mesmo sendo o lugar onde o Brasil começou, não tem uma cartografia muito precisa daqui, pelo menos não no mar aberto, assim, tipo, né, longe da costa, para navios passar assim. Mas para barcos pequenos, né, tenho certeza que tem lugares que, como Cumuruxatiba, até daria para entrar, mas não tem muita informação. E aqui não teve nenhuma cidade, por azar ou sorte, porque era difícil, as caravelas não quiseram parar aqui muito tempo e procuraram um abrigo melhor. E para isso foram para Porto Seguro, que é um porto natural, né? E imagino que há 500 anos atrás era menos raso, né? Menos assoreado, e deveria ser um abrigo ainda muito melhor. Caminhando eu vi o marco que mostra onde foi o ponto. Então cheguei de fato na Barra do Caí. Ó, aqui tem o município de Prado, né? E o ponto onde a gente está ali, que é aquele pontinho vermelho. E o Monte Pascoal ali um pouco mais em cima. 22 de abril de 1500, ao Monte Alto o capitão põe o nome de Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Indo os navios pequenos diante, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. Rio Caí, Barra do Caí, Prado, Bahia, Brasil. Foi aqui, galera. Há pouco mais de 500 anos tinha algumas caravelas ancoradas ali. Que visão devia ter sido. Braças é uma medida que teve várias definições em diferentes períodos e lugares, mas geralmente por volta de 2 metros. Então, eles devem ter ancorado com 18 metros, o que é mais ou menos aqui nessa carta náutica. E para alguém que não conhecia o lugar, é até uma distância boa. Isso considerando que essa barra não mudou muito nos últimos 500 anos, o que é um pouco incerto. Belo do caminho, hein? Belo caminho. Então, botei os pés para caminhar na areia de novo e senti o lugar. É importante lembrar sempre que toda história é uma reconstrução, não é um dogma. Jamais a gente vai saber exatamente como as coisas foram. Temos um modelo que explica melhor com base nos fatos que a gente tem, que a gente sabe. Dessa época, então, que era cheia de segredos entre as nações, e há muito pouco material escrito que sobrou, especialmente após o tsunami /terremoto /incêndio que aconteceu em Lisboa em 1755, que destruiu boa parte dos documentos dessa época para trás. Então essa é a nossa principal aposta. E que aposta! Que lugar para um país começar! Será que a gente merece isso? Pense com carinho e com humildade. E não do tipo, esse pessoal X não merece mesmo. Para com isso só por um instante. Inclua você, pensa se você merece. Não é necessariamente a forma mais justa, certamente tem pessoas por aí com atitudes muito piores que a sua, mas é mais útil pensar assim, é mais humilde também. Eu achei o melhor cantinho dentro desse paraíso tão simbólico e parei para meditar um pouco sobre isso. Botar a culpa nos outros é fácil, mas é muitas vezes inútil. Eu não sei se há lugar com mais significado, mais próprio para pensar o que é ser brasileiro. E, puxa, eu tô fazendo essa viagem que já dura 10 anos pela costa brasileira e eu quero que dure mais muitos outros anos, conhecendo vários cantinhos do Brasil e mostrando essa costa que foi descoberta pelos europeus, claro,
Aqui nesse lugar, a viagem deles começou... A viagem deles que é a nossa viagem, né? Nesses 500, mais de 500 anos. Começou aqui. Então... é algo muito especial. E de certa forma, que bom que aqui não era uma boa ancoragem e que aqui não virou uma cidade. Nada contra as cidades, a não ser o fato que eu não gostaria mais de morar em nenhuma grande, pelo menos, não por muito tempo, porque aqui virou um lugar que você consegue imaginar como era isso aqui quando começou o Brasil, quando eles chegaram aqui. Tudo bem, você pode discutir, né? Havia milhões de pessoas morando aqui antes, havia muita coisa, línguas, cultura, tecnologias, havia muita coisa aqui antes dos portugueses chegaram. Mas não era o Brasil, né? Não era a mesma coisa que hoje. Não era uma estrutura unificada, federada, independente, né? Eram vários povos, várias nações com suas culturas e com suas riquezas, né? Eu tenho o máximo respeito por isso. Eu acho que poderia ter sido diferente também, né? O jeito que foi a colonização e tudo. Mas foi aqui que começou o que a gente chama de Brasil hoje. Que jornada, hein? Que jornada. A gente chegando aqui num lugar que assim, é isolado e tal, que se bobear, tinha mais gente naquela época do que hoje. Se guarda isso, né? Porque como era Porto Seguro quando eles ancoraram? Como era Santos quando Martim Afonso de Souza chegou? A gente tem uma vaga ideia, nem sabe, né? Tipo, não dá pra saber. Rio de Janeiro, né? Tem uma animação muito bacana que eu vi também, mas a gente não sabe. Aqui a gente sabe um pouco mais. Claro que a natureza muda, essa barra aqui de areia deve mudar pra caramba em 100 anos, em 500 deve mudar tudo. Mas dá pra ter uma ideia. Como eu falei, na época não haviam nem coqueiros para me sentar aqui embaixo, mas haviam muitas outras árvores, talvez até com sombras melhores. E outras palmeiras até. Afinal, Pindorama, o nome dessa região para algumas etnias indígenas, é Terra das Palmeiras. Essas já existiam muito antes por aqui, mas até esse termo tem a sua origem meio incerta. O certo é que esse lugar é lindo, hoje, e deveria ser mais lindo ainda na época. E estar aqui é uma bela desculpa para pensar em coisas que normalmente a gente não pensa, porque estamos cheios de coisas mais urgentes para pensar. Essa é meio que a marca do homem médio moderno, e eu me incluo aí. Toda a energia vai para coisas urgentes e um pouco rasas, subsistência para os que têm pouco, e para os que têm um pouco mais, uma série de vaidades e coisas que no final tem pouco significado. Eu fico pensando também o que significa esse lugar para as tribos pataxós que moram aqui pertinho. Passei por algumas no caminho. Foi o lugar onde começou a mudança. Uma mudança que é bem mais dramática para eles do que para nós. Recentemente eu fiz um exame de DNA que mostra as minhas origens genéticas. 99% europeu e 1% nativo-americano. Eu sou muito orgulhoso do meu 1%. Fiquei feliz que pelo menos tenho algo dos povos que já habitavam aqui antes. E me senti mais brasileiro. Não que eu precisasse disso para me sentir brasileiro, afinal, aqui é uma mistura de vários povos diferentes. Mas certamente foi algo legal. Frequentemente, quando falamos sobre algum assunto, nem notamos que estamos falando de nós mesmos. E se eu velejar por aí, por mais outros países, como pretendo, vão lembrar desse momento transcendente, meio que eu me rebatizando a mim mesmo como brasileiro. E isso na mistura das águas do Rio Caí, que abasteciam os povos que aqui moravam, e do Oceano Atlântico, que trouxeram outros povos de longe. Óbvio que nada contra as cidades que surgiram em vários outros pontos da costa, mas ter isso aqui ainda intocado foi muita sorte, muita. Ou quem sabe a gente até merece um pouquinho disso aqui mesmo. Talvez. Eu acho mais sábio duvidar disso e fazer por merecer mais. As palmeiras com olhar julgador ali de cima parecem confirmar. E agora era a hora de voltar. Ainda ia pegar a estrada e conhecer mais um cantinho que eu gostaria de ter conhecido com o meu veleiro. Mas eu preciso também dizer que esse não é um consenso absoluto sobre a Barra do Caí ser o lugar
onde a frota de Cabral parou. Há disputas. Os textos não falam exatamente onde foi. Essa é a versão mais aceita e muito balizada por esse cara aí, Max Justo Guedes, que é um historiador, mas além disso, ele tinha uma característica um pouco diferente, que dava um pouco mais de crédito para ele escolher o lugar certo. Um historiador é treinado para ir atrás de documentos, ler textos originais, às vezes na língua original, e possivelmente encontrar contradições em fontes diferentes, pesar elas conforme a legitimidade ou a proximidade do fato. Então, ser um bom historiador é algo que certamente ajuda pra caramba pra procurar esse lugar. Mas nesse caso em específico, há um aspecto muito importante. Não havia nenhum nome do lugar quando eles chegaram lá, não há nenhuma marca e só pequenas anotações, a maioria de navegação em textos técnicos. Nessa época do descobrimento, era algo bastante técnico, relativo à navegação, navios, ventos, marés. As condições da costa ditavam muito o que ia acontecer ali. Portanto, ser um navegador é algo que ajuda muito nessa investigação, pra caramba. Bom, o Max Justo Guedes era um almirante só, da Marinha. Então, ele ter falado que aqui, mas entrando em consonância com vários outros historiadores, é um argumento muito forte. Meu grande amigo e guru em assuntos históricos, Eduardo Bueno, concorda. O Estado brasileiro também, já que no ano 2000 declarou que essa praia em específico é a primeira do Brasil. E também pela carta do Mestre João, escrita nessa mesma época que o Caminha escreveu essa carta. Ela está agora na Torre do Tombo, em Portugal. E ela já dizia que o local encontrado era na latitude 17 sul, mas não tinha assim o lugar exato. Ia ser uma área grande, né, uma latitude inteira. E também a precisão dos instrumentos da época, eles acertavam, né, razoavelmente. Não iam errar 16 ou 17, mas tinha algumas milhas ali de incerteza. Então, é bem seguro considerar que é ela. Alguns defendem que foi em Touros, no Rio Grande do Norte, outros em uma região de Alagoas, mas há um certo consenso forte entre os historiadores que foi na Bahia. E como eu disse, na carta do mestre João Faras ao rei, ele disse que fez a sua leitura da latitude em 17 graus sul, usando o astrolábio. Seria um erro bem grande e grotesco se a latitude fosse, na verdade, 5 graus sul, no Rio Grande do Norte. Mas eu, de verdade, não sou um especialista, sou só um navegador com algum conhecimento de navegação. Há também quem discuta a legitimidade dessa carta do Mestre João, e há também outro texto, fechando os únicos 3 textos que a gente tem dessa época sobre o evento. A relação do piloto anônimo, que mais ou menos confirma as outras duas e dá mais detalhes de outras coisas. Ela diz, por exemplo, que ventava sueste ou sudeste, quando saíram desse pequeno rio até o que supostamente seria Porto Seguro. Os 2 primeiros textos que eu falei, a carta de Pero Vaz de Caminha e a carta do Mestre João, só vieram ao público no século XIX, apesar de que supostamente a gente tem os documentos originais na Torre do Tombo, em Portugal. E dá para vê-las, inclusive, digitalmente, num link que eu vou deixar na descrição. Dá para ver detalhes, aspectos técnicos, muita coisa. Já o terceiro documento, que é a relação do piloto anônimo, foi publicado em italiano em 1507. E como o próprio nome diz, já tá meio cheio de incertezas. A gente não sabe, na verdade, de quem é esse texto. E também o fato do Max Justo Guedes ser um almirante e também historiador e ter essa credibilidade não é mais importante do que uma única prova irrefutável. Ciência funciona assim. De qualquer forma, vamos seguir aqui com a teoria mais canônica, mais mainstream. Mas eu achei importante também citar a existência dessas outras teorias. Há também relatos de outras visitas de europeus aqui no território brasileiro antes dessa, e com bastante força e aceitação entre os historiadores, como a de Duarte Pacheco, na altura do Pará e do Maranhão, em 1498, ou de Vicente Pinzon, em 1499, no litoral do Nordeste, 3 meses antes do Cabral. A de Cabral, se intencional ou não, teve mais efeito oficial e de posse do território, e continua tendo uma importância muito grande. Vale lembrar também que essa é a descoberta do ponto de vista europeu, porque as terras que a gente chama de Brasil hoje, ou da América em geral, já tinham sido descobertas por povos anteriores que viviam aqui há pelo menos 11 mil anos, mas provavelmente muito mais, achados aí de 30 mil anos, inclusive no Brasil. E essa é uma história fantástica que envolve mamutes, tigres de dente de sabre, preguiças gigantes. Parece um universo paralelo do Senhor dos Anéis, só que aconteceu aqui, sabe, nesse continente. E que, infelizmente, apesar dos indícios arqueológicos que nos dizem algumas coisas importantes, a gente sabe algumas coisas que aconteceram aqui, a gente nunca vai saber os detalhes.
o que é uma pena, e talvez nunca faça jus às façanhas dessas pessoas que fizeram isso tudo com bem menos recursos. De lá fomos para outro lugar incrível, um pouco mais ao norte, chamado Corumbau, que na linguagem pataxó quer dizer lugar longe de tudo, mas perto do paraíso, segundo Bruno, um amigo pataxó que fiz por lá. Aqui já tem uma urbanização, há uma vila, e certamente é um lugar que eu poderia ter ancorado. Mas devido às condições que eu saí de Cumuruxatiba, e não ter uma carta confiável da região, acabei indo direto a Porto Seguro. Também não é uma ancoragem completamente protegida. Depende bastante de que lado vem o vento, apesar de que é possível mudar de lado nesse banco de areia aí, o que dá alguma proteção se ventar sul, por exemplo. É uma vila de pescadores, e pelo que eu conversei com o Bruno, a maioria é de origem indígena. Mas há também turismo hoje aqui, várias pousadas e restaurantes. Já está virando um lugar bem conhecido. Então saí para dar minha caminhada pelo banco de areia, enquanto a maré baixa permitia. Que lugar, hein? Infelizmente a gente não ancorou aqui, mas eu acho que se fosse numa lua de quadratura, assim, não fosse lua nova nem lua cheia, daria bem para ancorar e ficar protegidinho aqui, olhando bem a previsão do tempo. Eu não sei a profundidade, porque não tem carta muito exata daqui, né? Mas pelo que eu falei com algumas pessoas, é possível sim, com 2 metros ancorar aqui. Só que tem que desviar de várias pedras aqui que são bem certas, a gente não sabe, tem que ter conhecimento local, certamente, para conseguir chegar aqui. Tem que saber ter a ajuda de alguém um barqueiro daqui, um pescador. Mas é possível e lamento muito que eu não tenha ficado um tempinho aqui, lamento muito. De lá do restaurante, a Marisca e a Ana me observavam, de longe. O sul da Bahia é realmente especial. Não conheço o norte ainda para comparar, mas aqui há uma série de lugares lindos e bastante vazios, pouco descobertos ainda. Daqueles que é egoísmo não compartilhar, mas dá um certo medo de que se transformem muito se a gente divulgar demais também. Apesar de que eu sei que a galera que assiste o Hashtag Salvo gosta também desse clima e não iria transformar muito esse lugar. Ter um tempinho de silêncio, de curtir uma solitude com alguma privacidade, é algo que é quase uma necessidade básica para mim. Esse aqui é um lugar muito possível de fazer isso. Do lado aqui da ponta eu vi que tem bastante restaurantes, tem um comércio assim mais turístico e tal, né? E agora tô caminhando para esse outro lado aqui que parece, olhando daqui, que tem uma vilinha mais de pescador, olhando nas casas aqui. Não sei, vamos checar, vamos ver se é isso mesmo. Tem mais barcos de pesca parado nesse lado aqui, eu acho que isso deve mudar bastante com o vento. E parece agora que estão mais abrigados. É muito bom descobrir essas coisas caminhando. Às vezes, quando me mostram um lugar de carro, perde metade da graça para mim. Tá bom, eu vim de carro até aqui, então tem lá uma incoerência no que eu tô falando. Mas você entendeu. Quando é possível ir a pé, quando é uma distância que dá para ir caminhando, aí sim é bem melhor, na minha opinião. A minha impressão de que esse lado era mais a vila de pescadores era correta. Muito linda de se ver. Uma sombra incrível. E até um farolete da marinha. Nessa viagem até a Marisca veio pra praia. Na coleira, é verdade. Mas ela curtiu bastante, eu acho. Viu seres exóticos da terra. E teve até outro gato parecido com ela que ela conheceu. Não houve muita amizade, pra falar a verdade. De lá comemos alguma coisa e voltamos dessa viagem tão transcendental pra mim. Apesar de ter sido incrível, deu uma saudade enorme de voltar pro balanço. Mesmo tendo sido só 3 dias. Na viagem de volta tinha bastante coisa para pensar. Conheci lugares que vão ficar na minha mente para sempre. Com essa viagem eu fecho um buraco aqui no meu coração de não ter visitado esses lugares. Não que não existam outros lugares na minha viagem que eu queria muito ter visitado e não fui, há vários outros, mas desses eu consegui pelo menos. Não é a mesma coisa ter ido de carro, certamente não é. Eu preferia ter ficado lá com a minha casa flutuante, morar alguns dias, me sentir um local. Isso eu não consegui, mas foi muito legal também. Então é como uma madeira que tinha um buraco e foi reparado com resina. É bom, pode ficar até fantástico, mas não é a mesma coisa. Quando eu comecei a velejar, muitos anos atrás, eu senti que conseguia imaginar melhor como os portugueses chegaram até aqui. O que olhavam, o que sentiam, o
que cheiravam, o balanço. E eu acho que não era uma ideia tão ingênua. Essa é realmente uma perspectiva muito interessante. E agora ter visitado os lugares onde isso realmente aconteceu, ainda que com alguma incerteza, dá uma ideia muito melhor de como o nosso país nasceu. Pelo menos nos seus primeiros momentos, ou na gestação, vocês poderiam dizer também. Não é algo que me faça desvendar melhor do que qualquer um o que aconteceu. Aliás, eu nem historiador sou. É mais uma pretensa habilidade de vestir a pele dessas pessoas. Tentar imaginar o grande momento histórico que foi isso numa perspectiva do momento, no nível da experiência humana, da minha experiência. E na minha cabeça apaixonada, é quase como se tivesse vivido aquilo ali sentado nas palmeiras. É um pouco ingênuo, eu aceito essa crítica se você quiser fazer, mas foi muito bom. Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!